Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fabiola e nesta aula nós vamos aprender sobre as estruturas de repetições. As estruturas de repetição permitem executar partes específicas de comandos determinada quantidade de vezes. Existem três tipos de estruturas principais de controle de repetição. Nós temos o para, o for, o while, enquanto, e do while, faça enquanto. Então, esses três tipos, elas fazem a mesma coisa, somente são usadas de maneira diferente. A estrutura de repetição for ou para, ela permite a execução de um comando ou um bloco pré-definido um certo número de vezes. O laço for é uma estrutura de repetição muito utilizada nos programas. É muito útil também quando se sabe de antemão quantas vezes a repetição deverá ser executada. Este laço utiliza uma variável para controlar a contagem do loop, bem como seu incremento. Portanto, usamos o laço for quando sabemos exatamente quantas vezes queremos repetir um bloco de instruções. Então, aqui a gente tem um fluxograma representando como se dá aí o uso dessa estrutura de repetição para o for. Então, eu tenho o início, tenho um contador igual a 1, né? Aqui a gente vai começar a contagem por 1, poderia ser com 0 ou com outro valor qualquer. E aqui embaixo eu tenho uma comparação. Eu tenho que fazer uma comparação com uma variável, usando os operadores de comparação, menor igual, maior igual, igual igual, diferente e assim por diante, dependendo do programa que queremos estar executando. Então aqui a minha variável contadora, ela vai ser menor, enquanto ela for menor igual a 10, ela vai entrar neste loop e vai estar escrevendo o quê? Teste. Então eu vou escrever o teste até que seja menor que 10. Então, eu vou 10 vezes neste loop. A partir do momento que eu já fiz as 10 vezes, de 1 a 10, eu vou sair do loop e vou dar fim ao meu algoritmo. Então, basicamente, esse é um algoritmo da construção aí de uma estrutura de repetição, o for, e a gente pode implementar isso usando os comandos pertinentes a essa estrutura for, que a gente vai ver mais para frente. Para usarmos os comandos para a estrutura de repetição for, nós vamos trabalhar com for em minúsculo, abre parênteses, a declaração inicial, que é o valor inicial do laço, onde começa o meu loop, meu laço. Então, pode variar de 0 até infinito. Aqui é onde vai iniciar, então, este meu loop. A expressão lógica, que é o valor final do laço, ou seja, início aqui e final aqui. Contador igual a 1 até contador menor igual a 10, menor igual a qualquer valor desejado aí no seu programa. E o salto que faz o loop do valor inicial até o valor final. Então, o salto ele fica nesse bloco de instruções até que seja verdadeiro. Após ele ir do valor inicial até o final, ele sai e termina aí a execução do programa. Aqui nós temos uma chave com as instruções, tem que abrir a chave. As instruções são os comandos de entrada, processamento e saída, pertinentes ao seu programa, e fecho a chave. Então, abre e fecha a chave sempre que for usar a estrutura de repetição for. Então, repetindo, for, o loop inicial, né, a declaração inicial do laço, a expressão lógica é o valor final do laço, e o salto que vai fazer com que essas instruções fiquem executando até a expressão lógica final ser verdadeira. Neste exemplo, nós temos a contagem de valores de 0 até 10 e eu vou apresentar essa contagem como saída. Então, como ficaria? Vou usar a estrutura de repetição for.
abro parênteses, aqui vou declarar minha variável contadora, porque variáveis sempre têm que ser declaradas, poderia declarar aqui dentro ou aqui fora também antes do for. Então, poderia colocar int, contador, ponto e vírgula, e tirar o int daqui. Mas para a exemplificação, fica mais fácil utilizá-lo aqui dentro dos parênteses. Então, int, declarei a variável do tipo inteiro. Contador, aqui eu defini este nome, esse identificador para variável, poderia ser qualquer um, poderia ser alegria igual a 0, mas eu declarei como contador para ficar mais fácil também a definição aí dos nomes de variáveis. Então, contador igual a 0, eu vou dar início ao meu loop, ele vai começar com 0, ponto e vírgula, contador menor ou igual a 0. Então, meu loop final vai ser menor ou igual a 0. Então, ele vai ficar nisso até que seja menor ou igual a 10. Então, vai contar o quê? 11 vezes, porque o 0 vai entrar. 0, 1, 2, 3, 4, até 10. Igual a 10. O 10 entra e o 0 entra. Então, são 11 vezes que ele vai ficar neste loop. E aqui é o incremento. O que é o incremento? Eu uso o incremento para poder estar fazendo com que ele fique executando 10 vezes, né? Aqui no nosso caso 11 vezes, essa linha de comandos. Então, a partir do momento que ele executou 11 vezes essa linha de comando, ele sai do programa e faz outra coisa, ou finaliza. Então, neste caso aqui, entre essas chaves, o que eu vou estar colocando? Eu vou estar colocando aqui para apresentar o conteúdo da minha variável contador. Então, veja, ó, system.print, outprint, contador. Então, de 0 até 10, ele vai me apresentar o conteúdo do que está nessa variável contador. Então, perceba então que a saída ficaria como 0 até 10. O 0 entra porque eu coloquei ele aqui como 0. Se eu colocasse igual a 1, o 0 sairia daqui, não iria apresentar, ia apresentar 10 vezes só. Então, aqui eu tenho 11 números, porque eu comecei com o 0. Então, é muito simples usar o for, essa estrutura de repetição. Basta que nós usamos aí os loops iniciais, final, e também aí o incremento para poder estar executando essa linha de comando. Lembre-se que entre as chaves nós temos aqui, podemos ter, aliás, os comandos de entrada, processamento e saída pertinentes ao seu programa. No Java e em outras linguagens de programação, nós temos aí a possibilidade de usar um acumulador. O que seria o acumulador? Ele vai acumulando os valores durante a execução do programa. Então, vai somando esses valores numa variável para que eu possa estar usando, por exemplo, fazer uma somatória, para fazer depois uma média. Então, para isso que eu uso um acumulador. Então, aqui eu tenho um exemplo do uso do acumulador. E aqui é um programa completo, né? Então, aqui, como eu vou pedir para o usuário estar digitando um valor, eu vou importar a classe scanner. Então, import java.util.scanner. Aqui são as minhas classes, que quando eu crio o meu programa, ela já me gera automaticamente. E embaixo aqui do static void main string args, que é o início do meu programa, eu vou estar colocando os meus comandos de entrada, processamento e saída. Neste caso aqui, eu vou estar fazendo a acumulação de valores digitados pelo usuário. Vou fazer uma somatória de valores. Então, como que eu uso, né? Como eu vou pedir para o usuário estar digitando um valor, eu vou ter que usar o método scanner. Então, scanner, qualquer nome para variável, aqui eu coloquei dig, poderia ser digitado, poderia ser contagem, poderia ser qualquer nome, como já aprendido anteriormente. Igual a new scanner system. Então, eu estou abrindo um pedacinho lá na memória RAM para poder estar inserindo os valores digitados pelo usuário durante a execução do programa. Aqui eu vou declarar a minha variável soma, eu preciso declará-la
como zero para que seu conteúdo seja zerado, já que eu vou fazer uma acumulação de valores e ela não pode ter nenhum valor dentro dela. Então, como eu vou usar só inteiro, eu não vou usar valores reais, eu declarei como int inteiro, soma igual a zero. Então, o conteúdo do meu acumulador, que é a minha variável soma, que vai receber esse conteúdo que o usuário vai digitar durante a execução do programa, vai ter o conteúdo inicial zerado. Vou usar a minha estrutura de repetição for. Então, for int, declarei a minha variável, coloquei i aqui, poderia ser contador. Então, vai iniciar no 1 e vai ser menor ou igual a 5. Então, ele vai fazer 5 vezes, vai pedir 5 valores para o usuário 5 vezes. E mais, que é o meu incremento para que possa estar fazendo isso. Então, olha só, vou pedir para o usuário para digitar um valor, é o meu comando de entrada. Vou pegar o valor que o usuário digitar e colocar na variável número. Então, aqui é normal, vocês já conhecem, já estudaram anteriormente. Só estou pedindo para o usuário digitar um valor e acumulando este valor na variável número. Então, estou capturando o valor digitado pelo usuário na variável número. Aqui que é o grande segredo. O que acontece aqui? Aqui, na variável soma, nós vamos usá-la como acumulador. Então, a soma tem início zerado, então 0 igual a 0, mais o número que o usuário digitou na execução do programa, o primeiro número. Então, por exemplo, digitei 1. 1 mais 0 vai ser o quê? 1. Vai ficar armazenado aqui. Executo de novo. O usuário digitou, por exemplo, 2. 2 com mais o número 1 que já está armazenado na soma, vai para 3. Então, perceba que 5 vezes, conforme o usuário for digitando, ele vai somando com o número anterior que está armazenado na variável soma. Por isso que a gente chama de acumulador. Essa soma aqui é a minha variável que faz com que eu acumule os valores somando ao valor que o usuário está digitando durante a execução do programa. Fechei. Não vou colocar para apresentar dentro, porque se eu colocar para apresentar aqui, o que vai acontecer? Toda hora que tiver no loop, ele vai apresentar os valores. Eu não quero, eu só quero apresentar a saída, que é a somatória bruta, né? Não quero ficar apresentando um por um. Se quisesse apresentar, colocaria aqui. Depois pode fazer um teste. Então, aqui, vou apresentar a minha saída. System.out.print, a somatória dos números é. Então, no caso aqui, o que acontece? Eu vou apresentar os valores que ficaram acumulados na variável soma. Então, tudo que estiver acumulado aqui na variável soma vai ser apresentado aqui para mim na somatória dos valores. Fecho o programa, que é dessa chave aqui em cima, e essa chave aqui, que é daqui de cima também. Nós vamos aproveitar o exemplo 1 para fazer o exemplo 2, usando a média aí de 5 valores quaisquer digitados pelo usuário. Então, no caso, para eu achar a média aritmética de um valor qualquer, eu preciso fazer uma somatória de valores entrados pelo usuário e dividir pela quantidade desses valores entrados. Então, no caso aqui nosso, será 5 valores. Então, vou usar o início do programa normalmente, como já aprendemos. Aqui eu vou usar para minha variável soma, que vai ser meu acumulador. Vou usar float, porque é um tipo de real, que vai ter casas decimais. Porque média, como eu vou ter divisão para achá-la, eu preciso usar casas decimais. Então, eu tenho que usar float, do tipo real. Aqui normal, meu loop vai começar em 1 e vai até 5. Vou pedir para o usuário digitar um valor qualquer e armazenar na variável número. Aqui, perceba que nós estamos fazendo uma somatória só, ok? Então, a gente está acumulando os valores, né? A gente vai fazer uma somatória, como já aprendido no exemplo anterior. Então, já acumulei meus valores. E aqui embaixo, depois que eu finalizar
com as chaves o meu loop, aí sim eu vou fazer o cálculo da média. Então, vai ser do tipo real, double, poderia ser float também, double média igual a soma dividido por 5. Então, eu peguei aqui a somatória dos valores digitados pelo usuário e vou dividir por 5, que são o quê? 5 valores que o usuário entrou. Aqui também poderia usar a variável contadora. Porém, como nós estamos fazendo fora das chaves, eu teria que declarar novamente aqui em cima. Então, no caso aqui, eu optei por colocar o valor 5. E aqui a saída apresentando quem? A minha média, que é a somatória dos valores acumulados, dividido por 5, que são 5 valores que o usuário digitou, de 1 a 5. Então, aqui achei a média usando, então, o acumulador de valores. Fica bem simples para estar achando essa média desses valores. Não preciso pedir para o usuário ficar digitando 5 vezes um valor. Eu automatizo isso. E aí ele digita esses 5 valores, acumula na somatória, na soma, na variável soma, e apresento aqui a minha variável média, que é o resultado da soma dividido por 5.